Boa noite a todos e a todos presentes. Façamos dessa noite mais um momento de luz, conhecimento e exaltação da fraternidade em nossas vidas. A doutrina espírita nos dá esse aval e possui essa capacidade de nos envolver nesse projeto de espiritualidade que nos fará felizes, com certeza, desde que abracemos esse projeto da melhor maneira possível. Estamos aqui felizes porque durante todo esse mês de março estamos comemorando 41 anos desta casa de amor, trabalho e oração. 41 anos onde houveram muitas lutas, onde os esforços pela causa do Cristo e também pela causa do codificador Kardec foram os maiores, mas estamos colhendo hoje os frutos desse pioneirismo. Então estamos muito felizes. No primeiro sábado receberíamos o doutor Isaías Claro, do Movimento Espírita Paulista, mas por umas questões de força maior ele não pôde estar conosco. Foi muito bem substituído por um trabalhador da casa. No sábado passado tivemos o querido Lício Rangel, que nos abrilhantou com mais uma exposição doutrinária à luz da psicologia sobre a questão da evolução. E durante esse mês ainda teremos mais alguns bons encontros inesquecíveis que nos ajudam a obter esse alvorecer da espiritualidade. Antes de mais nada, antes de apresentarmos o nosso expositor da noite de hoje, gostaríamos de agradecer a presença de todos que aqui estão, encarnados ou desencarnados, e, é claro, agradecer, porque todo esse projeto de 41 anos só teve vida graças à atuação de cada um de vocês. Trabalhadores, frequentadores, devemos também agradecer o empenho que os associados da casa também fazem por manter essa casa e ajudar nos trabalhos que aqui são desenvolvidos. Então, muito obrigado por tudo. Temos alguns recados básicos. Amanhã, a partir das 10 da manhã, teremos o trabalho da evangelização. Quem quiser levar os seus pequeninos para poderem participar de um momento gratificante em que muitas vezes os instrutores, os monitores não ensinam, aprendem com elas. A partir de amanhã, às 10 da manhã, eu e Marina estaremos recebendo esses pequeninos de portas e corações abertas. Levem as crianças para a evangelização. Foi bom para a gente o Espiritismo, poderá também ser bom para elas. Então, vamos participar desse belo trabalho. Também gostaríamos de frisar que nas quartas-feiras estamos realizando o estudo do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, o nosso curso dinâmico e interativo de Espiritismo, onde nós estudamos a doutrina de uma forma interativa, de uma forma criativa, que desperta o interesse e a atenção das pessoas. Quem quiser participar, visitem aqui a nossa instituição na quarta-feira, a partir das 19h15, já estamos aqui abertos. O curso ele inicia-se às 20 horas. É muito gratificante, é muito bom. E também nós gostaríamos hoje de apresentar o nosso querido expositor, mas antes de mais nada também frisar que nas sextas-feiras estamos realizando o Evangelho no Lar. Quem quiser solicitar uma visitação da equipe do Evangelho do Centro Espírita no seu lar, basta entrar em contato com o Rosário, que está aqui presente no público, ou com os outros monitores que aqui também estão presentes, para que possam agendar uma data, uma sexta-feira à noite, e possamos visitá-los para a realização do culto do Evangelho no Lar. Quem estiver com o celular, por favor, coloque no modo silencioso, vibratório, ou então desligue-o se não tiver nenhum outro assunto mais importante a tratar. E hoje receberemos pela primeira vez aqui em Bezerros. No ano passado já esteve aqui na região, na querida Caruaru, nossa querida cidade de Caruaru. Mas está aqui pela primeira vez em Bezerros André Maroço. É um amigo muito querido, muito simpático, nossa conversação foi extremamente agradável. E André Maroço, ele tem um trabalho de atuação no movimento espírita, no que diz respeito à questão da arte, à questão da divulgação, que é tão desconhecida por parte de alguns companheiros espíritas. O nosso amigo André Maroço participa do movimento espírita de São Paulo. Em especial, ele faz parte de uma casa da qual vou falar particularmente. É meu sonho de consumo.
Dizem que o espírita tem sonho de consumo de ir para a Mansão do Caminho, né, de visitar Uberaba. São meus sonhos de consumo também. Dentre eles, visitar o Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, um dos mais extraordinários trabalhos de atendimento aos portadores de necessidades especiais, talvez um dos maiores aqui do Brasil, que presta assistência a quase 1.700 portadores de deficiência. Então, é um trabalho grandioso, e ele é um dos trabalhadores desta belíssima casa que um dia terei o sonho de conhecer, ainda nessa encarnação, encarnado, desencarnado talvez, mas encarnado principalmente. Além disso, nosso querido amigo André Marosso, ele é diretor de alguns filmes espíritas que foram lançados, como o Filme dos Espíritos, o filme Causa e Efeito, e está produzindo, está agora realizando mais uma excelente obra, mais um excelente filme, Nos Passos do Mestre, que será o título da palestra de hoje, e ao que parece, de acordo com a crítica, talvez seja um dos primeiros, ou talvez o primeiro, filme espírita que fala sobre a vida do Cristo. Então, Nos Passos do Mestre, Jesus segundo o Espiritismo. Além disso, há um outro projeto muito bom, que vale a pena levar em consideração, que o nosso André Marosso, ele foi um dos fundadores e gestores da TV Mundo Maior, aquela TV espírita que muitos de nós conhecemos. Então é alguém que tem muito a contribuir com o movimento espírita e com o seu conhecimento, com a sua experiência. Vamos então dar por iniciado esse encontro, proferindo a prece de início dos trabalhos, para rogarmos bênçãos, inspiração e proteção para o amigo que fará uso da palavra. Então, da forma como melhor nos mantivermos, nos concentrarmos, olhos fechados ou não importa, mas da forma como melhor nos concentrarmos. Oremos. Mestre amado Jesus, modelo e guia para a nossa humanidade, diante de teus passos e depois dos teus passos, há um caminho muito longo onde nós não conseguimos percorrer da melhor maneira possível. Tomamos muitos atalhos na existência, e esses atalhos, pela lei de causa e efeito, justificaram as provas, as expiações que a grande maioria de nós por aqui passa na terra. Mas também dissestes que rogarias ao Pai o envio de um Consolador, que viria estar conosco, o Espírito da Verdade, que ninguém ouviu, que ninguém o percebeu, mas viria estar conosco até o resto dos tempos. Não temos a menor sombra de dúvidas que a doutrina espírita assume esse papel de Consolador, e que nós possamos, durante essa noite, com as propostas da doutrina espírita, fazer da nossa estrutura íntima um arsenal de bons conhecimentos, de bons sentimentos, uma individualidade cheia de amor e de fraternidade. Roguemos a inspiração para as palavras que o nosso querido amigo André irá proferir e será intermediário. E damos então por iniciado mais esse encontro, na certeza de mais uma excelente noite. Que assim seja. E lembrando que nossa palestra está sendo filmada por um canal do YouTube, e vai ser a partir de agora divulgada no YouTube as palestras públicas aqui no Centro Espírita Apolo, claro, aquelas que o expositor autorizar a divulgação da sua imagem, lembrando que a divulgação da imagem será sempre do expositor e não do público. Então, teremos um canal no YouTube, Centro Espírita Apolo, onde as palestras serão divulgadas e veiculadas. André Marosso, já falei demais, eu falo demais, coisa de mim, né? Sua vez agora. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. É uma alegria enorme vir pela primeira vez nesta cidade e esta casa de amor, né? Especialmente para falarmos do grande amor de nossas vidas, que é Jesus, né? Meus irmãos e minhas irmãs, na Terra nós sabemos, os institutos de geografia e estatística de cada um destes países, deste grande planeta, nos apontam que o ser humano é de natureza religiosa. Mesmo nos países onde a religião foi proibida, graças à política, por exemplo, os países onde o comunismo ocupou um determinado tempo o
o sistema governante. A religião foi proibida de ser exercida, mas tão logo o regime caiu, naturalmente as casas de religião voltaram a operar. O ser humano é religioso, na sua grande maioria. E em verdade nós sabemos que assim é, desde a época que éramos os habitantes das cavernas. As pinturas rupestres, pinturas no interior das cavernas, já nos deixam sinais da nossa intuição de que existia algo, alguns ou alguém que regia as coisas, uma força muito mais poderosa do que nós. Muito bem, para nossa alegria, nós encontramos na Terra religião para todos os gostos e estágio evolutivo. Shintoísmo, Hare Krishna, budismo, hinduísmo, judaísmo, cristianismo, islamismo. Enfim, há religiões para todos os gostos. E o que geralmente essas religiões nos apresentam? Geralmente a crença em um Deus, que quase sempre é soberanamente justo e bom, misericordioso, onisciente, tem ciência de tudo, onipresente, está presente em todos os lugares. Estes são os atributos da divindade, os adjetivos de Deus, por assim dizer, descritos na obra O Livro dos Espíritos, mas não é uma exclusividade espírita. Em verdade, é nisto que creem a maior parte dos religiosos da Terra quando pensam em um Deus. Sabemos também que essas religiões, a maior parte delas, tem em comum uma mensagem de paz, de alegria de viver, de tranquilidade, de amor. Muito bem. Se sabemos que a maior parte dos religiosos, das pessoas da Terra, são religiosos, e que a maior parte das religiões trazem uma proposta de amor, então cabe uma pergunta: por que estamos em situação tão lastimável ainda? Por que no mundo ainda há tanta violência, tanta maldade, tanto sensualismo exacerbado, tanto materialismo, egoísmo, orgulho, enfim? Nós poderíamos ficar aqui algum tempo falando das mazelas humanas. Por quê? Talvez, se nós estudarmos a vida e a obra de alguns daqueles que nos trouxeram conhecimento, nós tenhamos algumas respostas. Nós não temos competência, nem tão pouco tempo, para falar de religiões que não estão no nosso conhecimento. Então, nós nos dispomos aqui a falar da árvore da qual todos nós nos reunimos. Estamos numa casa espírita, portanto somos cristãos. Jesus, quando esteve conosco, esteve judeu. Portanto, todos nós somos da árvore judaico-cristã. Então nós aprendemos, recebemos muito conhecimento dos profetas do judaísmo e de Jesus especialmente. No nosso caso, espíritas, ainda a explicação racional que Kardec, os espíritos superiores e outros médiuns nos trouxeram. Então vamos estudar a vida de alguns dos grandes homens da árvore judaico-cristã. Por exemplo, falemos de Abraão. Abraão é tido para os judeus como um dos mais importantes profetas. Segundo o Velho Testamento, a Bíblia, Abraão vivera
20 séculos antes de Jesus, em uma região que sofria uma intensa seca. Então, ele busca se mudar para uma terra onde ele encontrasse melhores condições climáticas para o plantio, para a criação, que ele pudesse viver melhor. Então ele se muda para o Egito e vai com a sua esposa, que se chamava Sara. Segundo a Bíblia, Sara era um pedaço de mau caminho. O tipo de mulher que parava qualquer avenida daquelas cercanias. E Abraão sabia que sua esposa era uma mulher muito bonita e sabia também que homem é um bicho muito bobo. Então ele fez com ela o seguinte acordo: nós vamos para o Egito, sendo você uma mulher muito bonita e sendo um homem bobo como é, o faraó, que é muito rico, muito poderoso, vai se encantar por você. Se ele souber que nós somos marido e mulher, nós muito provavelmente não teremos grandes ganhos com isso. Então vamos dizer ao soberano do Egito que somos irmãos. Tal qual Abraão previu, se deu. O faraó se encantou, pirou na maionese pela beleza de Sara e começou a presentear sua amada e o seu irmão. Só que desde essa época, mentira já tinha pernas curtas e um dia a casa caiu. O faraó descobriu que eles não eram marido e mulher, ou melhor, que eles não eram irmãos, mas sim marido e mulher. E na calada da noite, Abraão precisou fugir do Egito. Só como ele não era bobo, ele levou consigo todos os presentes que havia ganhado: animais, temperos, joias, tecidos, escravos. E entre estes escravos, uma escrava de nome Agar. De retorno para sua terra, Sara teimava em não engravidar. Pela lei, a mulher era obrigada a dar filhos ao seu marido. Se ela não o fizesse, o marido podia abandoná-la, ficando com tudo que a ela pertencia, e ela caía em desgraça. Para que Abraão não a abandonasse, Sara pede a ele um grande sacrifício: que ele fosse para a cama com a serva Agar e tivesse os filhos dele com ela. Ele faz este grande sacrifício, Agar engravida, nasce Ismael. Só que pouco tempo depois, Sara também veio a engravidar e nasceu Isaque. Até aí tudo bem, família reunida, almoço de domingo, Faustão à tarde, tudo tranquilo. Mas, por essa ocasião, o médium Abraão começou a entrar em contato mediúnico com aquilo que ele chamou de Deus, que para nós, 21 séculos depois do Cristo, não se trata de propriamente Deus, mas uma entidade de alta hierarquia espiritual, intelectual, moral. Talvez o próprio Jesus, pois Jesus, no episódio conhecido como episódio da mulher adúltera, 20 séculos depois de Abraão, ele nos diz: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Notem que Jesus não nos disse eu era, eu fui, eu seria. Ele disse eu sou. Ou seja, nos parece que ele está nos dizendo: eu já era exatamente isso aqui, eu já sou exatamente isso aqui antes de Abraão. Mais do que isso, talvez nesse instante
Jesus está assinando que todo esse trabalho só estava sendo feito com a autorização dele. Mas voltemos a Abraão. Abraão havia já entrado em contato com essa entidade espiritual, que na Gênese bíblica diz a ele: serás o pai de muitas nações. Em outro trecho da Gênese bíblica, Deus diz a ele: os teus descendentes serão os donos desta terra. Até aí tudo bem. Sara se coloca a pensar: pô, legal, ele vai ser pai de muitas nações, bacana. Os descendentes dele serão os donos da terra, super legal. Só que espera só um pouquinho. São os filhos dele comigo ou os filhos dele com ela? Para resolver o problema, Sara mandou que Abraão expulsasse de suas terras a serva Agar e o seu filho Ismael. Na travessia do deserto, os dois quase morreram, mas não morreram. Todos aqueles que descenderam de Ismael, portanto, fruto do relacionamento de Abraão com Agar, são os muçulmanos. Todos aqueles que descenderam de Isaac, portanto, fruto do relacionamento de Abraão com Sara, são os judeus. O pai é o mesmo. E já se vão 41 séculos de confusão. E por quê? Porque desde essa época nós confundimos reino divino com reino material. Serás o pai de muitas nações. Abraão estava nos trazendo de maneira inédita na terra o conhecimento do Deus único. Esta entidade estava dizendo a Abraão: olha, um dia todos crerão no Deus único. Os teus descendentes serão os donos desta terra. Esta entidade estava antecipando para Abraão aquilo que Jesus nos trouxe no Sermão das Bem-aventuranças, quando disse: bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois herdarão a terra. Na verdade, não é uma herança física, é uma herança espiritual. Os caras se matam por Jerusalém. Não é Jerusalém. A terra prometida é algo que vai conosco depois da morte. Vai no nosso coração e na nossa mente. É o conhecimento, a lei de amor. Mas desde essa época nós fazemos essa confusão, né? Notem que embora todos nós... Eu vou subir aqui porque assim eu consigo ver todo mundo, senão a câmera atrapalha, enfim. Se nós pararmos para pensar um pouco sobre a narrativa que fizemos, embora todos nós devemos muito a Abraão, trouxe-nos uma importante etapa do nosso conhecimento, nós temos na narrativa que fizemos mentira, prostituição, obtenção de ganhos de maneira escusa, adultério e abandono de duas criaturas que ele devia cuidado, atenção, carinho, respeito, sua amante e seu filho biológico. Ou seja, nos parece que Abraão não foi um docinho de coco. Mas isso não é problema nosso, isso é problema de Abraão. Sejamos caridosos, não vamos ficar julgando os problemas alheios, né? Então vamos falar de outros profetas. Falemos, por exemplo, do grande rei Davi, outro grande profeta para o mundo judeu. Davi, o mais poeta de todos os profetas, cantou-nos, por intermédio da beleza de seus salmos, entre outras coisas, antecipando-nos que um dia estaria conosco nosso Senhor. Como é que começa o reino de Davi? Matando o gigante Golias. Em outro trecho da vida desse grande profeta,
nós encontramos Saul, seu sogro, pedindo a ele uma prova de amor àquela que viria a ser sua esposa e de obediência a Deus. O que teria pedido Saul para Davi? Que ele distribuísse cestas básicas? Que fosse visitar os doentes nos hospitais daquelas cercanias? Não necessariamente. Saul pede a Davi como prova de amor à sua esposa, aquela que viria a ser sua esposa, de obediência a Deus, que ele cortasse o pênis de 100 filisteus. Mas ele duplica a oferta, corta de 200. Mas isso não é problema nosso, isso é problema de Davi. Sejamos caridosos, deixemos Davi para lá e vamos falar de outro grande profeta. Falemos, por exemplo, do grande Moisés, aquele que nos trouxe a primeira revelação, o beabá da lei divina. Ele que nos trouxe os primeiros ensinamentos de uma lei capaz de nos trazer um pouquinho mais de ordem no meio do nosso próprio caos. Segundo a Bíblia, Moisés, tão logo nasce, é abandonado por sua mãe e estrategicamente abandonado por uma princesa do Egito. Será que foi o acaso? Moisés teria um importantíssimo trabalho a fazer. Qual seria? Libertar o povo egípcio da escravidão, o povo hebreu da escravidão junto ao povo egípcio. Detalhe, ele precisaria fazer isso sem exércitos. Uma missão de tal envergadura demandaria dele capacidade intelectual, educativa, cultural e pensamento estratégico. Quem é que tinha as melhores escolas? Os hebreus ou os egípcios? Os hebreus sequer tinham escolas, eram escravos. Mas na alta corte egípcia, Moisés recebeu o melhor ensinamento dos melhores professores, mestres e sacerdotes. Estando adulto, descobre-se hebreu, e aí nós podemos fazer um salto na nossa narrativa, pois a novela da Record já nos contou tudo o que aconteceu. Então vamos direto ao que aconteceu no Sinai, onde existe o Monte Horebe. Segundo a Bíblia, Deus vai lá e fica 40 dias e 40 noites com Moisés. Melhor, Moisés vai lá e fica 40 dias e 40 noites com Deus. Não é isso que nós aprendemos? Muito bem. Só que tem um problema. Os caras já escavaram aquilo tudo. Não tem vestígios de que lá existia um McDonald's, um Subway, uma padariazinha mínima que fosse. Ou seja, 40 dias e 40 noites no Sinai, sem comer nada. No deserto também não tem água, sem beber nada. Então, na verdade, ele teve uma quarentena. Aliás, tudo em livro religioso, especialmente, nós precisamos estudar tal qual Jesus nos recomenda, quando diz: a letra mata, o Espírito vivifica. Jesus está nos dizendo: vocês precisam ler isso aqui, buscar entendimento disso, indagar, perguntar de fato o que esse ensinamento está trazendo, ir ao encontro daquilo que a filosofia, daquilo que a ciência apresenta, e aí vocês se aproximam da verdade. Na verdade, ele não foi ter 40 dias e 40 noites com Deus, ele foi ter uma quarentena. A gripe tem uma quarentena de uma semana, o ciclo menstrual um pouco mais, um pouco menos. Cada patologia tem uma quarentena. E como é que foi essa quarentena de Moisés com Deus, entre aspas, né? O que nós aprendemos?
Deus fala com Moisés, inclusive Deus tem vozeirão grosso, né? Isso que a gente viu no filme, na novela também. Deus fala grosso com Moisés, desce uma chama, escreve nas 2 tábuas de pedra os 10 mandamentos. Foi isso que nós aprendemos, não foi isso? Só que tem um problema. Não nos parece que seja verdade. Por quê? Porque na alta corte egípcia, Moisés, como qualquer egípcio letrado, estudou um livro chamado o Livro dos Mortos. E o que é o Livro dos Mortos? O Livro dos Mortos apresenta as 42 confissões negativas, 42 coisas que um egípcio, quando morresse, ao chegar na espiritualidade, precisaria dizer que não fez em 42 salas para 42 deuses, para até chegar ao paraíso. É algo mais ou menos assim: o cara morre, chega na primeira sala, vem o primeiro Deus e ele fala: eu não roubei a Petrobras. Aí abre uma porta, ele vai para a próxima sala, vem o segundo Deus, ele fala: eu não roubei o metrô de São Paulo. Abre uma porta, ele vai para uma próxima sala e assim sucessivamente, até chegar no paraíso. Só que de verdade, o metrô não está lá, a Petrobras não está lá. Mas o que está lá de verdade? No Livro dos Mortos: eu não roubei, eu não matei, eu não cometi adultério, eu não desrespeitei meu pai e minha mãe. Ou seja, Deus não escreveu os 10 mandamentos nas tábuas de pedra. O que Moisés fez? Ctrl+C, Ctrl+V. Aí talvez alguns dos meus irmãos digam assim: mas você está destruindo o nosso pai, o trabalho do nosso pai. Muito ao contrário, nós estamos glorificando o nosso pai. Olha o trabalhão que não deu: fazer Moisés reencarnar, intuir sua mãe para abandoná-lo, fazer com que a princesa do Egito, não foi qualquer pessoa, adotasse, dar a ele a melhor educação, fazer sabendo que ele era hebreu e não egípcio, intuí-lo para que ele fizesse tudo que ele fez, e depois, no alto do Sinai, através da sua mediunidade, ele chegar à conclusão de que nós não precisávamos de 42. 10 era mais do que o suficiente. Ele pega a talhadeirinha, marretinha, escreveu. Agora imagine a situação: ele desce, nos encontra lá embaixo no Monte Horebe e fala assim para a gente: pessoal, sabe os egípcios? Escravizou vocês, violentou suas mulheres, matou seus antepassados. Eles tinham uma lei ótima, uma lei maravilhosa. Eram 42, eu peguei 10 para nós. Será que a gente ia respeitar? Então ele desce e fala: Deus escreveu direto na tábua de pedra, para a gente respeitar. E de uma certa forma ele não mentiu, porque houve uma autorização de nosso Pai, por Jesus e pelos trabalhadores da teia do Espírito de verdade, até chegar no próprio Moisés. Mas nós estamos sendo injustos aqui, porque nós falamos mal de Abraão, falamos mal de Davi, estamos só falando bem de Moisés. Então vamos falar mal dele logo, né? Quando ele desce do Horebe, ele nos encontra lá embaixo. Como é que nós estávamos? Em oração, jejuando, aplicando passes uns dos outros. Não era assim que nós estávamos? Não, na verdade não nos parece que era assim que nós estávamos, né? No dito popular, trazendo para o que é hoje, provavelmente nós estávamos lá com os nossos carros estacionados, tampões abertos, escutando em alto e bom som Wesley Safadão, tomando uma gelada, assando uma carninha, né? E como é que Moisés se dirige a nós nesse momento? Vamos abaixar esta música, não vamos tomar álcool,
não vamos nos alimentar de carne? Não. Na verdade, ele mandou que fossem assassinados 3.000 judeus. Mas isso não é problema nosso. Isso é problema de Moisés. Então deixemos o nosso grande Moisés em paz e vamos falar de outro grande profeta, o profeta Elias. Elias vem ter conosco no momento que nós já havíamos nos afastado completamente da crença no Deus único. Já estávamos apaixonados por um monte de religiões e propostas espirituais diferenciadas daquela que Abraão e outros profetas tinham nos ensinado. E Elias vinha com a incumbência de nos reunir de novo na fé do Deus único. Havia uma religião naquela época, aliás, esse trabalho era muito importante, que ele nos reunisse de novo nesta fé, pois mais tarde Jesus encarnaria onde? Judeu. Precisaria de uma doutrina forte, um povo numeroso reunido dentro dessa doutrina, porque era no meio dessa doutrina que ele ia trazer o seu ensinamento, né? E havia uma religião na época chamada o culto ao Deus Baal, que era muito popular, estava na moda entre o povo de Israel. Elias então chama os 400 sacerdotes do Baal para um desafio que se deu no alto do Monte Carmelo. Em que consistia esse desafio? Ele mandou que fossem colocadas 2 piras de madeira, em cada pira de madeira um cordeiro, e o desafio consistia em: vocês orarão para o Deus Baal para que ele acenda a fogueira de vocês, e eu vou orar para o Deus de Abraão para que acenda a minha fogueira. A fogueira que se acender provará qual que é o Deus verdadeiro. Segundo a Bíblia, eles oraram das 7 da manhã até um pouco depois da hora do almoço, e nem uma fagulhazinha se deu. Enquanto eles oravam, Elias batia a panela, assobiava, cantava para desconcentrá-los, né? E aí depois do almoço, Elias pegou e falou assim: bom, agora é minha vez. Metido disso a ele, mandou jogar água na madeira dele, e aí ele ora ao Deus de Abraão, a Javé, né, que era o nome que eles tinham de Deus, e diz que vem uma chama, queima madeira, queima cordeiro, queimou tudo, e assim Elias provou que o verdadeiro Deus era o Deus de Abraão. Segundo a Bíblia, toda Israel estava presente naquela tarde no Monte Carmelo. E como Elias era uma pessoa muito boa, depois disso ele mandou cortar a cabeça dos 400 sacerdotes. Nós não estamos inventando nada disso. Claro, brincamos aqui um pouquinho com a Petrobras, com o metrô, né? Mas não estamos inventando isso. Está tudo no Velho Testamento. Às vezes nós vemos o que os nossos irmãos muçulmanos estão fazendo, aliás, uma pequeníssima parte dos nossos irmãos muçulmanos, porque a imensa maioria são grandes pacifistas, homens e mulheres de bem. Nós vemos uma pequeníssima parte destes que se dizem muçulmanos fazendo as bobagens que estão fazendo, e nós até achamos que o livro deles é violento, que é o Sagrado Alcorão. Na verdade, o Velho e o Novo Testamento, por incrível que pareça, estudos apontam, são livros bem mais violentos do que o Sagrado Alcorão. Na verdade, o problema não é com as religiões, é com os religiosos. Não há na terra, da terra, um único religioso que tenha sido santo do início ao fim. Nenhum. Mesmo fora da árvore judaico-cristã, se você pegar Buda, o Siddhartha Gautama, até os 17 anos de idade, ele teve uma vida mundana. Vivia na opulência do palácio, era rico, muito rico. Casou-se, teve filhos. Aí ele sai, descobre a doença, a velhice e a morte.
Então ele descobre que precisa buscar a iluminação, porque ele não sabia nada de vida, e vai buscar a iluminação. Na terra todos, não há nenhum. Francisco de Assis, a mesma coisa. Foi à guerra, defendia a grana do pai, o poder do pai, até que ele descobre que não sabe nada. É até parecido com Buda, né? Despe-se, para mim ele não tirou a roupa fisicamente. Eu entendo é que ele despiu-se como dizendo: eu não sei nada, estou nu de conhecimento, daqui para diante que eu vou buscar. E ele se torna Francisco de Assis. E destes grandes profetas, profetisas, sacerdotes, sacerdotisas da terra, eles nos trouxeram muito conhecimento. Nós aprendemos muito com eles, mas também aprendemos a dar desculpa para os nossos erros com eles. Nós aprendemos com eles o sagrado e o profano, mais ou menos assim. Ora, se ele é um profeta e mata, eu também posso. Se ele é um enviado de Deus e rouba, eu também posso. Comete adultério, eu também. Mente, eu também. E assim sucessivamente. Só que os antigos profetas nos falavam que um dia viria ter conosco o Messias libertador. Quem é que nós esperávamos que viesse? Um general, um guerreiro, um rei humano. Afinal de contas, era isso que nós tínhamos visto em todos os outros que o antecederam. Nós não estávamos esperando a vinda do Cristo. E quando vem Jesus, vem o quê? Vem amor. Amor na mais pura acepção do que significa amor. Algo de tão difícil compreensão que Allan Kardec, quando interroga os espíritos superiores, tentando descobrir deles aquilo que seria o amor, eles dizem assim: olha, por pobreza de linguagem, nós não temos condições de explicar para vocês. Mas Kardec insiste. Então eles dizem assim: nós vamos dar um exemplo, mas saiba, é um exemplo pobre, mas talvez o único. É aquilo que uma mãe sente pelo seu filho. E ainda assim é um exemplo pobre. E o amor veio para quê? Para nos ensinar a amar. Ele vem e nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por meu intermédio. Só que ele não diz que vai ser fácil. Muito ao contrário. Na verdade, não tem trabalho mais difícil nesta vida do que seguir os passos de Jesus. Todos nós seguiremos nesta encarnação, daqui a algumas, todos nós seguiremos, mas não é fácil. É mais fácil você fazer 2, 3 doutorados, falar 5, 6 idiomas, se tornar presidente do Brasil, dos Estados Unidos, ganhar o Nobel e o Oscar. É mais fácil do que seguir de fato os passos de Jesus. E eu vou explicar por quê. Afinal, ele mesmo nos disse isso. Quando Jesus encontra com o 3º e 4º discípulos, João e Tiago, a mãe, para o evangelista Mateus, a mãe deles vem e diz assim para ele: mestre, eu gostaria que estes meus 2 filhos se sentassem, um à sua esquerda e outro à sua direita no reino de Deus. O que Jesus fala para ela e para eles, né, nesse momento? Não sabeis o que pedis. Por aí. Ele não promete nenhuma facilidade. Ele não fala: ó, vocês vão andar em cima de um tapete vermelho, vão ser chamados de doutores, vão ser ricos comerciantes, vão viajar para tudo quanto é canto, ter carro do ano. Ele não fala nada disso. Não sabeis o que pedis. E ainda faz uma pergunta: podeis vós beber do meu cálice? E complementa:
meu cálice é amargo. Nesse instante, qualquer um de nós daria meia volta e cairia fora. Como fez o jovem mancebo, um rico, um jovem muito rico, que não havia ralado, trabalhado duro para ganhar o seu dinheiro, herdou tudo de graça dos pais, não sabia lidar com o dinheiro fazia mal para ele, e ele vai conversar com Jesus, mentiroso, e diz assim para Jesus: olha, eu faço tudo certinho, cuido dos meus pais, dou dinheiro na sinagoga, cumpro com as minhas obrigações espirituais, ajudo uns pobres aqui, outros ali. O que mais me falta para eu chegar ao paraíso? O que ele aguardava que nesse instante Jesus falasse para ele? Bom, não falta nada, você é o cara, você está eleito, né? Só que, para surpresa dele, Jesus olha para ele e fala assim: vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. O que ele faz? Meia volta ao ovelha e dá o fora. Precisou de 16 séculos para, reencarnado na Espanha como Miramês, o rei de Espanha manda que ele venha ao Brasil. Aqui ele começa a servir os sofredores, os pobres, os adoentados, e no seu inconsciente ele parece que escuta uma voz ecoando distante: vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. Ele manda uma procuração ao rei da Espanha para dar tudo aos pobres, passa uma vida servindo os sofredores, mas precisou de 16 séculos. E Jesus foi profético, porque dos discípulos só João não foi assassinado. Os outros todos foram cruelmente presos, torturados e assassinados. Nos primeiros 4 séculos do cristianismo, o mesmo se deu com todos os cristãos que não abriram mão de sua fé, sorveram até a última gota do amargo cálice de Jesus e regaram a árvore evangélica. No início do 4º século, um imperador romano chamado Constantino autoriza que o cristianismo deixe de ser uma religião proibida. E aí talvez alguns dos meus irmãos e irmãs digam assim: nossa, como era bonzinho esse Constantino, né? Será? Na verdade, Constantino viu que o número de cristãos espalhados pelo Império Romano e por suas adjacências já era de tal número que nem o exército mais poderoso daquela época era capaz de frear o avanço do cristianismo. Então, como hábil político, ele se vale de um dito que qualquer político meia boca hoje faz muito bem: se não pode com eles, junte-se a eles. Ele autoriza que o cristianismo saia da clandestinidade. Nesse instante, os cristãos pensaram: nós vamos cristianizar Roma. E Roma romanizou o cristianismo. Constantino chama para uma reunião no ano de 325 na cidade de Niceia, atual Iznik, na Turquia. Mais de 300 bispos estiveram reunidos. O Papa não foi a esta reunião. Quem dirigiu a reunião foi o Constantino, que não era cristão. O que eles fizeram? Tragam os textos aqui. Isso pode, isso sai, isso queima. Aqui é ponto, aqui é vírgula. Esta personagem cristã, nós precisamos mudar a história dela para ela se parecer com a deusa romana. Este personagem judeu, nós vamos mudar a história dele para ele se parecer com um deus grego. E assim os caras destruíram o cristianismo. Os concílios subsequentes continuaram o processo de destruição, até que Justiniano, o imperador romano também, que era casado com uma imperatriz, né? Ela se tornou imperatriz, chamada Teodora, que no dito popular era uma mulher de vida fácil, antes de casar-se com o imperador.
prostituta, e era uma pessoa muito áspera, amarga, cruel, ela mandou que Justiniano tirasse a reencarnação dos textos, pois que ela não aceitava reencarnar e ter que dar conta das coisas que havia feito. Como se isso adiantasse, né? Mas tiraram. Só que o que eles não imaginavam é que Jesus, malandro que só ele, no episódio conhecido como a Última Ceia, episódio que nós só nos lembramos que é a ocasião que Judas traiu Jesus, o que não é verdade. Judas não traiu Jesus. Neste episódio, Jesus nos diz: eu vou preparar o terreno para que no tempo certo meu Pai vos envie o Consolador prometido, o Espírito de verdade, que haverá de vir restaurar todas as coisas. Quando ele diz haverá de vir restaurar todas as coisas, ele está dizendo assim: vão bagunçar tudo. Ele já sabia. Entre os séculos XV e XVI, quando o mundo cristão já se encontrava em completas trevas, um sacerdote tcheco chamado Jan Hus, em seus sermões, choca a igreja quando cita 2 pontos. O primeiro: ninguém precisa de um sacerdote entre si e o Criador. A ligação é sempre direta entre filho e pai. Os homens da igreja não gostaram, mas Jan Hus pioraria um pouco mais a situação quando ele denunciou as indulgências. O que eram as indulgências? Eu tinha lá um parente que não era chifrudo em pessoa, mas estava longe de ser um anjo, e ele morria. Ele ia para onde? Para o purgatório. Mas se eu desse dinheiro para a igreja, Deus promovia o meu parente para o paraíso. Jan Hus disse que isso é uma mentira, uma enganação, uma bobagem, e os homens da igreja não gostaram nem um pouco disso. Mas tentando resolver as coisas, eles resolvem fazer um churrasco e convidam Jan Hus para ser a picanha. Acendem a fogueira embaixo dos seus pés, e ele, cantando e feliz, pois dentro em breve estaria com o próprio Cristo, profere as suas últimas palavras: hoje vocês matam um ganso, mas daqui a 100 anos haverá um cisne, e com estes vocês não poderão. 100 anos depois, Martinho Lutero instala a reforma protestante e o cristianismo começa vagarosamente a voltar para o primitivismo. Mas o golpe de mestre se dá na França do século XIX, quando Jan Hus, reencarnado como Allan Kardec, interroga os espíritos superiores, tirando deles explicações até então inéditas, e nos traz especialmente as 5 maiores joias da literatura religiosa, filosófica e científica de todos os tempos. Na terceira obra, Kardec nos apresenta o Evangelho segundo o Espiritismo, restaurando definitivamente na Terra toda a essência moral do Evangelho de Nosso Senhor. As Primeira e Segunda Guerras Mundiais praticamente destruíram o Espiritismo na Europa, mas Jesus também já sabia disso e já havia transmigrado para esta pátria em que nós nos encontramos a sua doutrina consoladora. Fez reencarnar aqui grandes trabalhadores de sua seara: Bezerra de Menezes, Alta de Souza, Meimei, Ivone do Amaral Pereira, Jesus Gonçalves, Eurípides Barçanufo, Francisco Cândido Xavier.
e este, que ao lado de outros tantos que trabalharam de forma anônima, né, como a que fundou esta casa, regaram a árvore evangélica e deram forças para que o Espiritismo se transformasse em uma religião forte, frutífera e fundamentada em ciência, filosofia e religião. Chico Xavier, juntamente com o espírito Humberto de Campos, nos trouxeram uma obra chamada Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu confesso a vocês que a primeira vez que eu li esse livro, eu cheguei à conclusão que os dois tinham ou bebido ou fumado alguma coisa. Eu falei assim, não dá, eles erraram. Esse país não dá conta desse trabalho, é muito para nós. Hoje eu já começo a repensar. Eu estou vendo que em verdade o mundo inteiro está enfermo e febril. O mundo inteiro. Em uns o materialismo, em outros o sensualismo, em outros o aborto, em outros o suicídio, em outros as drogas, em outros a corrupção. Mas enfim, não há na terra uma única nação regenerada. Estamos todos a caminho dela. E isso que nós estamos experimentando hoje em nossa sociedade, sem falarmos de diferenças ideológicas e partidárias, até porque nós sabemos que o problema não são os partidos, o problema somos nós todos. Nós ainda não nos educamos o suficiente, porque os políticos saem do povo. Quando nós tivermos um povo cristão, os políticos serão cristãos. Então quero crer que esse processo de transformação que nós estamos experimentando em nosso país dará forças para que nós tenhamos condições de cumprir com o papel que nos cabe na regeneração do planeta, que não é um papel melhor do que o dos outros, não. Cada país vai levar o seu tijolo na construção de um planeta melhor. O nosso é de coração. E o que faz o coração? Faz circular o sangue. O que faz, ou que pelo menos nós precisaremos fazer com o coração Brasil? Fazer circular na terra o sangue de Jesus, que é o seu Evangelho, explicado através da doutrina espírita. E por quê? Porque em verdade, graças a Deus inclusive, cada vez mais pessoas morrem de medo do chifrudo. A ciência já sabe que no centro da terra não há o inferno. Então as pessoas acham que podem fazer o que querem e que não prestarão contas a ninguém, o que é verdade, mas prestarão contas a si próprios, sempre. E a doutrina dos Espíritos, por se apoiar em ciência, filosofia e religião, ela dá entendimento de como é que se processa a lei divina. Ela vai ao alto do Monte Tabor, quando Jesus transfigura-se e recebe os espíritos de Moisés e Elias, e os discípulos perguntam a ele: Mestre, as antigas escrituras diziam que Elias voltaria. E Jesus diz: em verdade vos digo, ele já voltou, mas não lhe deram atenção. E entenderam os discípulos que ele falava de João, o Batista. Elias cortou 400 cabeças. João Batista iluminou-se tendo a sua cabeça cortada. Levar a lei de causa e efeito para toda a terra através desta razão espírita é a nossa tábua de salvação. Quando nós conseguirmos dar conta desse recado, os nossos filhos sairão às noites e nós estaremos em paz. As nossas portas e janelas dormirão descerradas. E quando formos votar na urna eleitoral, estaremos em paz. Quem quer que ganha, conhece a lei de causa e efeito e não vai fazer bobagem, porque sabe que se fizer, lá na frente vai ter que fazer, vai ter que prestar conta do que fez para si próprio.
vai ter que ralar para poder consertar a bobagem que fez, né? Esta é a nossa tábua de salvação. E o cinema é uma ótima forma de se fazer isso, né? Por quê? Porque ainda existe muita ignorância quanto ao que é de fato ser espírita. As pessoas não têm coragem muitas vezes de entrar em uma casa espírita, né? Agora, no filme as pessoas assistem. E mais do que isso, eu vou fazer algo que não se deve fazer, mas eu vou pedir licença aos mentores da casa e vou fazer, que é futurologia, adivinhação do futuro. Espero que eu acerte, hein? Nós estamos em 10 filmes espíritas, não tem estudo. Na medida que eles forem fazendo sucesso, eu quero crer que um dia um judeu de Hollywood vai dizer assim: isto serve muito bom para ganhar dinheiro. E assim ele leve para filmar em inglês livros como Paulo e Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Nosso Lar, Os Mensageiros, Obreiros da Vida Eterna, Memórias de um Suicida, enfim, há tantas joias da literatura espírita que estão aguardando se tornarem peças cinematográficas em inglês, exibidas nas telas de cinema e nas TVs do mundo inteiro. E os nossos irmãos terrenos entrando no Google para saberem quem foi Allan Kardec, Chico Xavier, e aí eles encontrarão o quê? O trabalho que Jesus já fez por intermédio dos médiuns da Terra, médiuns trabalhadores. Já existe na grande rede as principais obras destes dois trabalhadores especialmente, traduzidas para vários idiomas em formato de PDF e e-book. Nós experimentaremos um avançar de mentes e corações nunca antes visto na história deste planeta. E façamos isso até por egoísmo. Sabe por quê? A vida na carne passa muito rápido. Daqui a pouco a gente foi embora. Daqui a pouquinho. E um dia nós vamos precisar reencarnar de novo. Tem gente que acredita que vai para a Capela, para Marte, para Saturno, que dizem que são planetas melhores, né? Olha, gente, eu tenho uma má notícia para vocês. Provavelmente vai ser para cá mesmo, para voltar. Até porque, se lá é muito avançado, a gente for para lá, nós vamos ser as antas de lá. Então é melhor que a gente fique aqui, cresça com o planeta, faça o planeta crescer, né? Então, divulgar a doutrina espírita, inclusive pelo audiovisual, é algo importantíssimo até para a nossa volta. Muitos de nós seremos os tataranetos de nós próprios, né? O mundo que nós deixamos para os nossos filhos, que vai deixar para os nossos netos, para os nossos bisnetos, que vão deixar para nós. Em alguns casos é assim que vai estar. Então, por isso nós temos que trabalhar para transformar esse mundo num lugar melhor. Eu faço parte do Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, como nosso irmão nos trouxe, e da Fundação Espírita André Luiz. A Fundação Espírita André Luiz tem o objetivo de divulgar a doutrina espírita. Rede Boa Nova de rádio, editora e distribuidora Mundo Maior, inclusive vi livros da nossa editora aí, Mundo Maior, TV Mundo Maior e Mundo Maior Filmes e Unispírito. E eu particularmente cuido da parte de cinema. Então eu peço aos meus irmãos e minhas irmãs que estejamos juntos nessa obra. Como é que nós podemos estar juntos nessa obra? Curtindo a fanpage do filme, facebook.com/doc nos passos do mestre, compartilhando o material que lá está com o nosso grupo de amigos. Outra forma que a gente pode estar junto nessa obra, tem um site do filme, que eu não sei, provavelmente o filme não chega nos cinemas daqui da região, nem em Caruaru, talvez não chegue. Mas essa distribuidora que vai distribuir o filme, ela fez um esquema muito bacana, que as pessoas entrarem no site do filme, que é nos passos do mestre, o filme.com.br, é o nome do filme, nos passos do mestre, o filme.com.br, tem lá, agende a sua sessão. Clica, preenche um cadastrinho lá que eles fazem o filme chegar para sessões exclusivas. Então, quer colocar um telão aqui, quer alugar um teatro, quer ir no cineclube, eles vão dar essa oportunidade. Isso é muito importante para que a gente dê força ao cinema espírita, né?
Eu vou mostrar o trailer para vocês e a gente encerra. Pai nosso, que és dos céus, aquele que não nasceu da água e do Espírito. A igreja criou a virgindade antes, durante e depois, como se isso fosse importante fisicamente. Essa mulher. E se o teu olho te escandalizar, tu me amas, Pedro? Judas não traiu Jesus. Que é visto na ressurreição, é um corpo espiritual. Morreu fisicamente, mas se imortalizou espiritualmente. Que seja o primeiro que atire pedra contra ela. Enfrente os humilhados de espírito. Não desistam os puros de coração. A história do Apocalipse é uma obra psicografada. Esta obra chega agora no dia 24 de março, semana que vem, nos cinemas de São Paulo, Fortaleza, Guarulhos, dessas 3 cidades com certeza. Se for muito bem nos cinemas dessas 3 cidades, ela vai indo para outras cidades, né? E para nós é uma alegria muito grande, porque acho que a gente está levando uma nova visão de Nosso Senhor para o mundo, uma visão mais racional, e para que dê coragem para as pessoas, né? Para as pessoas seguirem de fato os passos de Jesus. Não é difícil, mas é possível, e todos nós faremos esse trabalho. Para que nós tenhamos coragem de nos encontrar fisicamente, ou melhor, psiquicamente, ou mais do que isso, espiritualmente com o nosso Senhor, que olha para nós e diz: podeis vós beber do meu cálice? E nós tenhamos a coragem de beber até a última gota do cálice de Jesus. Ele já não nos pede que sejamos os seus mártires. Ele só nos pede que sejamos chama em nosso ambiente doméstico, luz em nosso ambiente profissional, paz na sociedade. Isso tudo nós damos conta de fazer, embora difícil, mas nós damos conta de fazer. Eu acho que é isso que nos cabe, para que possamos de fato seguir estes passos e, enfim, dar significância a Jesus em nossas vidas, como dissemos no início, Ele sim, o grande amor de nossas existências. Muito obrigado, que Jesus abençoe os teus. Então vamos novamente nos colocando naquela posição. De agradecer. Agradecer, pois nesta noite, juntamente com o nosso Mestre, recebemos tanto. Nosso desejo sincero de melhorarmos. Recebemos o abraço do amigo espiritual que nos conhece intimamente. Temos a ciência de que hoje somos melhores do que ontem e que amanhã seremos melhores do que hoje. Obrigado aos mentores desta casa. Obrigado aos nossos mentores individuais. Eles que nos conhecem, sabem dos nossos medos, dos nossos traumas, dos nossos dramas, mas especialmente sabem
da nossa potencialidade, da nossa vontade de melhorar, de melhoria. Obrigado, amigos. Obrigado a esse mestre amor, luz de nossas vidas, que nos trouxe um evangelho tão claro, tão luminoso, este elixir de amor. E obrigado, sobretudo, ao nosso Pai. Nosso Pai, que é luz, que é paz, que é prosperidade, que é amor. A eles, a nossa gratidão. Que Jesus os abençoe e nos proteja. Obrigado. Amanhã, o nosso querido diretor e cineasta André Maroso estará no Shopping Difusora, em Caruaru, a partir das 15 horas. Não é isso? Realizando a palestra Justiça Divina, culminando com o belo evento de Caruaru. A palestra Céu e Inferno pelas Futuras. Eu sei que fala Céu e Inferno pelas Futuras. Amanhã no Shopping Difusora, no evento que sempre acontece todos os anos, no MESESC. É isso, Mês Espíritas de Caruaru. É um excelente evento, vale a pena as pessoas que fazem parte aqui do movimento assistirem. Amanhã às 15 horas no Shopping Difusora. Agradecemos R$10 e com ingresso de R$10. Tá certo, pessoal? Nós agradecemos também a Érica, que faz parte do movimento Espírita de Caruaru, que nos trouxe aqui fisicamente o nosso amigo, o aeroporto também, vai bem a todo mundo, mas aqui em especial na palestra Érica, e sintam-se todos abraçados nessa proposta iluminada que nosso amigo trouxe. Muito obrigado por tudo, que Deus nos abençoe, que Deus nos ampare. Estamos no mês de aniversário. Essa semana vamos a novos encontros aqui na Casa Espírita. Paz em mim sempre. Muito obrigado por tudo.